partir de agora, é somente para os nossos franqueados. Nós temos 3 modelos diferentes de franquias. Nós temos o nosso franqueado pleno, que é qualquer pessoa que queira empreender. Ele faz um investimento aí de um salário mínimo, hoje R$ 1.518. Ele participa de um treinamento conosco de 40 horas e aí ele vai ser preparado para esse tipo de mercado. Uma das coisas que nós vamos ensinar nesse treinamento é que ele consiga, no código de indicação dele, 60 motoristas. Isso vai gerar uma renda para ele de uns R$ 5.000 no mês. E além desses 60 motoristas, nós vamos ensiná-lo a ter uma rede de entregadores, de diaristas, de babás, de manicures, ou seja, todos os serviços que nós temos na nossa plataforma, nós vamos ensinar aí esse franqueado a ter pessoas com o seu próprio código de indicação. E automaticamente isso vai aumentando os rendimentos desse franqueado. Quanto mais gente ele tem com o código de indicação dele, maior o retorno financeiro que ele tem mensalmente. Esse é o nosso primeiro modelo de franquia. O segundo modelo é o nosso franqueado sênior. O nosso franqueado sênior é um empresário, um empreendedor, que ele compra o direito de explorar uma determinada região. Uma região essa que tem em torno aí de 150 mil habitantes. E aí ele não precisa de estrutura física nenhuma. Ele não precisa ter, alugar escritório, não precisa comprar cadeira, computador, nada disso. Qual que é o trabalho do nosso franqueado sênior? O trabalho dele é o trabalho de divulgação na região que ele comprou. Então, quanto maior a divulgação que ele faz, quanto mais ele investe em publicidade, mais dinheiro ele ganha em relação à região que ele comprou. Qual é o investimento que ele faz? Ele investe R$ 100.000 de taxa de franquia. E aí nós sugerimos que ele invista aí no mínimo R$ 20.000 em publicidade. Automaticamente com essa publicidade ele consegue aí vários motoristas na região que ele comprou e ele vai ter uma renda aí em torno de uns R$ 50.000 por mês em relação a esses motoristas que ele tem na região que ele comprou. Fora os motoristas, ele pode montar uma rede de todos os outros serviços que nós temos na plataforma e também toda a parte de entrega e de delivery segmentado. Então tudo isso vai gerando renda para ele. Por isso que eu digo que quanto mais dinheiro esse empresário coloca em publicidade na região que ele comprou, mais retorno financeiro ele vai ter em relação ao negócio. Terceiro modelo de franquia é o nosso Master Franqueado. O nosso Master Franqueado, esse sim faz investimento pesado. Ele vai precisar ter uma estrutura física de no mínimo 400 metros quadrados. Nessa estrutura tem que ter um auditório pelo menos para 70 pessoas. Vai ter que ter uma fachada, então não pode ser no andar de um prédio. Enfim, tem várias exigências. E qual o investimento que ele faz? Ele faz um investimento de R$ 2,5 milhões, porque ele compra geralmente uma cidade, uma região que tem em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes. E aí ele vai ter ganhos de tudo que acontece nessa região que ele comprou, de todos os serviços. Então esses R$ 2,5 milhões que ele investe, 1 milhão é taxa de franquia, R$ 0,5 milhão é para fazer as adequações, ou seja, deixar com a nossa cara, e R$ 1 milhão é para fazer a publicidade na região que ele comprou. Nós estimamos que a partir do 8º mês de negócio, ele já vai estar ganhando com a questão de mobilidade mais de R$ 700 mil por mês e ele tem outros 50 serviços para explorar e toda a parte de delivery segmentada para explorar. Então ele vai ter ganhos aí bem expressivos, porque quanto mais serviços ele explora, mais ele vai ter rendimentos aí em relação a isso, mas ele vai ter retorno financeiro. A partir de agora, é somente para os nossos franqueados. E aí não importa se foi a pessoa que investiu um salário mínimo, que é o nosso franqueado pleno, ou o Master Franqueado que investiu R$ 2,5 milhões. Todos eles vão participar do que eu vou passar agora. A terceira forma de ganhos, nós vamos pagar de 1 a 10% sobre a pontuação da sua rede. Quando eu falo em rede, eu não estou falando mais de indicações diretas, porque a primeira e a segunda forma de ganhos foram indicações diretas, ou seja, você indica com o seu código de indicação. Aqui na terceira forma de ganhos são indicações diretas e indiretas, ou seja, é um que indica o outro, 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 e não importa a cidade, não importa o país que isso vai parar. O que importa é que se saiu do seu código de indicação, você criou um mercado consumidor para a Boomin que a Boomin não tinha antes.
por criar esse mercado consumidor, a Boomin vai te pagar de 1 a 10%. E o que vai determinar isso é a equipe que você tem. Se você tem uma equipe que movimenta de 1 a 999 pontos, te dá direito a ganhar 1%. Se você tem uma equipe que te movimenta de 1.000 a 1.999 pontos, você tem direito a 2%. E na medida que esses pontos vão aumentando, vai aumentando também o seu percentual de ganhos. E quando você estiver fazendo acima de 1 milhão de pontos no mês, você tem direito a ganhar 10% sobre a sua rede. Quando eu digo 10%, esse é o máximo que nós vamos pagar nessa forma de ganhos. Só que é o máximo em percentual, não é o máximo em limite de ganhos. Por exemplo, você tem uma equipe que movimenta para você acima de 1 milhão de pontos no mês. Você vai ganhar 10%, ou seja, 100 mil reais. Porém, se você tiver uma equipe movimentando 20 milhões de pontos, você vai ganhar 10% em cima de 20 milhões de pontos. Então não tem limite de ganhos. Quanto maior a pontuação da sua equipe, maior o retorno que você tem em relação a isso. E aqui eu preciso que vocês entendam como que funciona, porque lá no início eu falei para vocês de algo muito interessante, que é a questão da renda residual. Quando nós falamos de renda residual, imagine que seja um negócio aí que vai durar para o resto da vida e que quando você morre fica para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, ou seja, daqui muitos anos as suas gerações aí vai estar morando lá numa mansão e aí eles vão verem um quadro seu e vai falar assim, ó, graças a essa pessoa nós temos essa qualidade, esse estilo de vida, né? Então é algo totalmente possível aqui dentro da nossa empresa. Só que para isso acontecer, a conta tem que fechar. Não adianta o Rodrigo vir falar para vocês, ó, é vitalício, hereditário, vai ficar para sua família e a matemática não fecha. Então eu preciso que vocês entendam para que vocês vejam que é um negócio totalmente sustentável, tá? Então vamos imaginar que todos vocês aí estão fazendo 1 milhão de pontos e aí vocês têm direito a 10% sobre a rede de vocês. E para fazer esse 1 milhão de pontos, é bem provável que você formou 3 tipos de redes diferentes na nossa empresa. A primeira rede serão os prestadores de serviços. Então todo mundo que você conhece que faz Uber, que faz 99, que entrega pelo iFood, que é uma diarista ou qualquer outro serviço que nós temos no aplicativo, você vai indicar esses profissionais com o seu código de indicação e vai orientar eles para que eles também indiquem outros profissionais, porque quando eles indicam, eles também vão ganhar dinheiro junto com a nossa plataforma. E aí todos esses prestadores de serviços que você tem na sua rede, se você tem 1 milhão de pontos, você terá direito a 10%, que é o que nós vamos pagar aí em relação a essa forma de ganhos. A segunda rede que você vai montar é sua rede de clientes, é sua rede de usuários. Então todo mundo que você conhece que pede Uber, que pede iFood, que pede a 99, que contrata uma diarista ou qualquer outro dos nossos serviços que nós temos na nossa plataforma, você indica essas pessoas com seu código de indicação, orienta essas pessoas que elas podem também indicar outros clientes aí para a nossa plataforma, porque assim elas conseguem ganhar prêmios, conseguem ganhar dinheiro. E aí, se você tem acima de 1 milhão de pontos, você terá ganhos de 10% sobre essa sua rede de clientes, essa sua rede de usuários. A terceira rede que você vai formar é sua rede de franqueados. E é aqui onde que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então vamos imaginar que você é um franqueado, você tem 1 milhão de pontos e você tem direito a ganhar 10% sobre a sua rede. E aí você indicou a Júlia para fazer parte desse negócio. A Júlia também é uma franqueada e a Júlia ela tem ganhos de 2% sobre a rede dela. Por que a Júlia ganha 2% e você ganha 10%? É bem simples, ó. A Júlia está fazendo de 1.000 a 1.999 pontos, que dá direito a ela a 2%, e como você está fazendo acima de 1 milhão de pontos, você tem direito a 10%. Então, nesse caso, é só fazer uma matemática bem simples. No caso aqui da rede da Júlia, é só fazer os 10 que você ganha menos os 2 da Júlia. Então, você ganha 8% da equipe da Júlia e a Júlia vai ganhar 2%. Lembra? O máximo que nós pagamos é 10%. No lado direito nós temos aí a Natália. Observa que a Natália está ganhando 5% da rede dela. Por que 5? Porque ela está fazendo de 3.000 a 9.999 pontos, que dá ela direito a 5%.
Como você tem direito a 10%, é só fazer 10 menos 5. Então você ganha 5% da equipe da Natália e a Natália ganha os outros 5%. Só que vai chegar um momento que você vai colocar o João. O João também está ganhando 10%, ele também montou uma rede expressiva, ele também está fazendo 1 milhão de pontos, também tem direito a 10%. Nesse caso, a matemática é a mesma, 10 menos 10. Então, você não ganharia nada da equipe do João, mas continuaria ganhando 8% da equipe da Júlia, 5% da equipe da Natália, 10% dos seus clientes e 10% dos seus prestadores de serviços. Você deve estar olhando para o slide e falando assim, Rodrigo, então eu não quero ter o João na minha rede, né? Na realidade é o contrário, você tem que rezar para ter o João na sua rede, porque quando isso acontece, automaticamente você se qualifica para uma outra forma de ganhos, onde você deixa de depender do seu código de indicação e aí você conta com tudo que a Booming movimentar no mundo inteiro. Ou seja, você passa de um negócio que dependia de você para ter um negócio que não depende mais de você. Tudo que a Booming movimentar no mundo inteiro, você terá um percentual, que é essa nossa quarta forma de ganhos. Na nossa quarta forma de ganhos, nós vamos pegar 5% do nosso faturamento global e vamos dividir entre as pessoas que têm essa qualificação. Qual é a qualificação? Você tem 1 milhão de pontos e tem alguém abaixo de você indicado diretamente que também tem 1 milhão de pontos. Você está qualificado. E aí é muito interessante porque a partir desse momento, tudo que a Booming movimentar de todas as viagens, todos os serviços no mundo inteiro, você vai ter um retorno aí financeiro. Imagina lá no início da apresentação, falei para vocês que a Uber faz 30 milhões de viagens por dia. Imagina você tendo um percentual dessas 30 milhões de viagens e no dia seguinte você tem outro percentual e assim vai. E de todos os serviços que nós temos na nossa plataforma. É bem provável que quando você se qualifique para essa quarta forma de ganhos, quando você for num restaurante, você não precisa mais olhar para o lado direito na hora de comer alguma coisa. Você vai comer o que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser, vai poder viajar para onde você quiser, com a companhia que você quiser. Por quê? Porque esse ganho vai ser um ganho muito expressivo aí dentro da nossa empresa. E o melhor de tudo, isso é vitalício hereditário. Lembra lá do início da apresentação? Quando você chega aqui, você criou algo que, se você não quiser nunca mais falar do nome da Booming para alguém, você não precisa falar. E você vai ter ganhos para o resto da vida, e quando você der aquela morridinha, vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os seus netos, e isso vai passar de geração em geração. No slide aí está marcando 1%, porque a primeira pessoa que bater vai ser 1%. Na medida que outras pessoas vão batendo, a gente vai aumentando isso até chegar a um total de 5%, que é o máximo que nós vamos pagar nessa forma de ganhos. Quinta e última forma de ganhos, essa é a minha predileta. Ela não é uma forma de ganho pré-estabelecida. Todo final do mês nós vamos anunciar como que vai funcionar essa forma de ganhos para o mês seguinte. É uma espécie de um coringa que a empresa tem na mão para estar reagindo ao mercado de acordo com o que estiver acontecendo. Então, graças a essa forma de ganhos, nós não temos um modelo de negócio engessado. Então, vamos imaginar aí que nós estejamos precisando aí de entregadores na nossa plataforma. Nós fazemos um anúncio e aí nós falamos, quem mais colocar entregadores aí no mês seguinte vai ganhar X mil reais, um carro 0 km, uma viagem para Disney, enfim. A gente tem aí uma margem muito expressiva nessa forma de ganhos para fazer o que a gente bem entender. E aí essa forma de ganhos ela vai ser algo muito interessante, porque a hora que a gente estiver faturando 50 milhões de repasse no mês, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue dar nessa forma de ganhos uma Ferrari no valor de 4 milhões e meio de reais. Ou seja, nós temos uma margem de 8% para fazer o que a gente bem entender com essa forma de ganhos. Isso vai ser muito interessante para as pessoas envolvidas aí na atividade. E aí sempre quando eu chegava nessa parte da apresentação, as pessoas me perguntavam, Rodrigo, mas quanto tempo que eu vou demorar para ganhar esse carro? São 3 milhões de pontos. Quanto tempo que eu vou demorar para ganhar a casa? São 15 milhões de pontos. A pessoa acha que não vai ganhar nunca, né? E na realidade não. Esses prêmios eles foram feitos para as pessoas ganharem, porque uma vez que elas ganham, elas começam a fazer publicidade aí espontânea para a gente. Então nós fizemos um projeto de 1 a 5 anos para as pessoas entenderem quanto tempo que elas vão demorar para ganhar esse carro,
quanto tempo que elas vão demorar para ganhar essa casa. Então, nesse projeto, nós temos aqui o exemplo de alguém que vai nos indicar uma pessoa por mês, um motorista por mês na nossa plataforma. O segundo exemplo é quem vai nos indicar 20 motoristas por mês. E o terceiro exemplo é quem vai nos indicar 200 motoristas por mês. O que vai acontecer com essas pessoas? Vamos pegar aí o primeiro mês de quem vai nos indicar um motorista por mês. Essa pessoa nos indica aí um motorista no primeiro mês. Esse motorista roda 30 dias aí pela Booming. Vai gerar para essa pessoa em torno de 1.200 pontos. Essa pessoa vai ganhar 1% de cashback, aquela segunda forma de ganhos. Vai dar R$12. Se for um franqueado ou uma franqueada, os mesmos 1.200 pontos dá direito a mais 2%, então mais R$24. E do lado direito vocês observam que tem as pontuações e as premiações. Então o passageiro já ganharia aí cinema com um acompanhante, pipoca e refrigerante, e o motorista já ganharia o vale combustível no valor de R$50. Segundo mês, essa pessoa indicaria outro motorista para a Booming. Então agora ela tem 2 motoristas rodando aí na plataforma. Vai gerar para ela R$24 de ganhos de cashback, 72 como franqueado, e já tem 3.600 pontos acumulados. Observa aí que os pontos eles vão sendo acumulados. No 12º mês, essa pessoa teria 12 motoristas na rede, porque está indicando um por mês. Estaria ganhando R$144 de cashback, R$864 como franqueado e já teria 93.000 pontos acumulados. Resumo do primeiro ano, essa pessoa tem 12 motoristas na rede, ganhou R$936 de cashback no ano, R$6.036 como franqueado. Se você dividir 6.036 por 12, você vai ver que essa pessoa fez uma renda de R$500 por mês. E qual foi o trabalho que ela teve? Colocar um motorista na nossa plataforma por mês. Mediante a esse slide você já consegue enxergar o tamanho do potencial que tem esse negócio. O passageiro já ganharia aí cinema, final de semana no sítio celular, o motorista já ganharia vale combustível, troca de óleo e troca de pneus. No quinto ano, essas pessoas teriam 60 motoristas na rede, ela estaria ganhando aí R$7.800 de cashback, R$62.000 como franqueado no ano. Então se você dividir aí 62.000 por 12, essa pessoa fez uma renda de mais de R$5.000 no mês. E qual foi o trabalho que ela teve? Um motorista na nossa plataforma por mês. Agora nós vamos pegar aqui o exemplo daquelas pessoas que colocam 20 motoristas no mês. Como que se coloca 20 motoristas no mês? Chama 20 vezes aí a Uber para ir em algum lugar e indica o motorista com o seu código de indicação que você já coloca eles. Só para vocês terem uma ideia, tá? As pessoas que fazem esse trabalho de cadastrar os motoristas, elas vão em pontos específicos. Geralmente terminais rodoviários, aeroportos, estações de trem, estações de metrô. Em 3 horas, elas conseguem colocar de 25 a 35 motoristas com o código de indicação delas. Então colocar 20 motoristas no mês... vamos dizer assim, é brincadeira de criança, tá? Dá para se colocar isso em 3 horas apenas. E aí com 20 motoristas rodando, você já teria uma renda aí de R$240 de cashback, 1.440 como franqueado. Se você for passageiro, já ganha cinema e final de semana no sítio, o motorista já ganha vale combustível e a troca de óleo. No segundo mês, você colocaria mais 20 motoristas, então agora você tem 40 motoristas rodando aí na sua rede. Você já está ganhando R$480 de cashback, R$2.880 como franqueado, passageiro já ganha o celular e motorista já troca os pneus. No terceiro mês, você teria 60 motoristas, porque você está colocando 20 por mês, já estaria ganhando R$720 de cashback, R$5.040 como franqueado. E aí você observa aí que se aqueles 60 motoristas que eu falei lá do franqueado pleno, ele já tem uma renda aí de R$5.000 por mês. Passageiro já ganha o cruzeiro, motorista já ganha o seguro do veículo. No 12º mês, você já teria 240 motoristas na sua rede. Lembrando que você não precisou comprar nenhum carro aqui, basta cadastrar os motoristas que já tem carro. Você já está ganhando de cashback R$2.880 no mês e você não precisou investir um centavo para ter essa renda, porque para ganhar esse cashback não precisa investir nada na Booming.
Agora, se você colocou dinheiro e tempo aí no treinamento de franqueados, você já é um franqueado, com os mesmos 240 motoristas, você já está ganhando R$ 23 mil mensais e já tem 1.800.000 pontos acumulados. Resumo desse primeiro ano, você teria 240 motoristas na sua rede, você já teria ganho no ano 18 mil de cashback, 159 mil como franqueado. Se você dividir aí 159 por 12, você já tem uma renda de mais de R$ 10 mil por mês. E lembre-se, você está colocando um único motorista na Boomin por dia, porque 20 por mês é como se você estivesse trabalhando só durante a semana, durante 4 semanas por mês. Então é algo super simples de se fazer. E aí você já ganhou de premiação cinema, final de semana no sítio, celular, viagem de cruzeiro e viagem para Cancún, se você for um passageiro. E se for motorista, você já ganhou vale combustível, troca de óleo, troca de pneus, seguro do veículo e viagem de cruzeiro. No segundo ano, você já teria 480 motoristas na sua rede, você já estaria ganhando R$ 53 mil no ano de cashback, R$500 mil como franqueado. E aí, se você dividir R$500 mil por 12, você já tem uma renda de R$40 mil por mês como franqueado da Boomin. Detalhe, tá? Se você for pro lado empresarial aí, para você conseguir uma renda de R$40 mil por mês, o investimento que você tem que ter feito aí é bem superior aí a R$1 milhão, tá? Eu tenho amigos que são empresários, eu tenho amigos que nem ganham esse valor e já colocaram muito dinheiro no negócio deles. E aqui na Boomin é muito simples. Com apenas um investimento de um salário mínimo, você consegue ser um franqueado e ter esse tipo de ganhos. E de premiação, como passageiro você já ganharia o carro e como motorista você também já ganharia o carro. No terceiro ano, você já teria 720 motoristas na sua rede, você já estaria ganhando 87 mil de cashback no ano, 878 mil como franqueado. Aqui você tem uma renda de mais de R$70 mil por mês. Já ganhou como passageiro a casa e como motorista já ganhou a casa também. Então, resumindo, quanto tempo que demora para ganhar a casa? Cadastrando um motorista apenas por dia na nossa plataforma, 3 anos é o suficiente para você ganhar uma casa no valor de até R$500 mil. E agora nós vamos pegar o exemplo daquelas pessoas que entenderam que esse é o negócio das suas vidas. É aquela pessoa que falou assim, vou realmente me dedicar aí ao negócio da Boomin. E essa pessoa, ela veio na nossa empresa, aprendeu como que se faz, e aí ela foi nesses pontos estratégicos junto com pessoas que já fazem esse trabalho, e são pessoas que vão indicar 200 motoristas por mês, ou seja, 10 motoristas por dia. Isso é trabalho de 1h30, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Quem quiser aprender é só nos procurar, que nós teremos todo o prazer em ensinar. Então, com 200 motoristas, você já estaria ganhando R$ 2.400 no primeiro mês de cashback, 19 mil como franqueado. Passageiro, você já ganhou cinema, final de semana no sítio, celular e viagem de cruzeiro. Motorista já ganhou vale combustível, troca de óleo, troca de pneus e seguro do veículo. No segundo mês, você teria mais 200 motoristas, então estaria ganhando 4.800 de cashback, 38 mil como franqueado. Passageiro já vai para Cancún, motorista já ganha o cruzeiro. No terceiro mês, você teria 600 motoristas na sua rede, já estaria ganhando 7.200 de cashback, 64 mil como franqueado. E aqui eu preciso fazer aí uma observação. Lembra no início que eu falei para vocês? Imagina lá uma mãe solteira que mora na periferia, 2 filhos para criar e está passando por dificuldades. Imagina ela se cadastrando de graça na nossa plataforma, aprendendo como que faz isso, e aí ela no terceiro mês ela já tem 600 motoristas na rede, já está ganhando R$ 7.200 sem ter investido 1 centavo na nossa empresa. Olha que potencial que tem esse negócio. Olha a transformação que esse negócio pode fazer. E esse slide ele tem a ver com a nossa missão. A nossa missão é mudar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso nós vamos conseguir fazer porque nós pegamos 50% de tudo que entra e repassamos para as pessoas envolvidas na atividade. No quinto mês, você já teria aí 1.000 motoristas na sua rede, já estaria ganhando 12 mil de cashback, 120 mil como franqueado, passageiro já ganharia o carro, o motorista também já ganharia o carro. No 11º mês, você já estaria ganhando 26 mil de cashback, 264 mil como franqueado, passageiro já ganha a casa e motorista também já ganha a casa.
Sejam todos muito bem-vindos à Booming. A Booming é a menor distância entre você e tudo. Vamos encerrar por aqui a nossa apresentação. Procurem a pessoa que te mandou aí esse vídeo. Ela vai te ensinar a se cadastrar na nossa plataforma, gerar seu código de indicação para você ganhar dinheiro junto com a gente. Forte abraço a todos.